Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7 da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E esse trimestre nós estamos falando sobre um tema muito importante, muito atual e que eu esperava muito por isso. Acho que até demorou um pouco para a CPAD trazer alguma coisa muito mais específica falando sobre esse tema. Então, esse trimestre nós estamos estudando sobre o império do mal e como que a gente pode sobreviver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nós já em outras lições nós falamos como esse espírito da Babilônia ele tem atuado para com o real intuito de desvirtuar as verdades de Deus, torná-las em mentiras, e as mentiras do diabo, ele quer torná-las verdades diante dos homens. Então, na lição de hoje, nós vamos estudar a lição de número 7, que é a lição que trata sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. Olha que interessante. Na lição passada, na lição 6, nós falamos sobre a desconstrução da masculinidade. E agora a gente vai falar sobre o inverso. Então a gente vai fazer hoje a primeira parte da lição número 7, que vai falar sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. A lição tem como texto áureo o versículo de Provérbios 31, versículo 30, que diz assim, ó: enganosa é a graça e vaidade, a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E a verdade prática diz assim: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Então, meus irmãos, primeiro eu quero pedir a você que está aqui pela primeira vez, que não conhece o canal, nesse canal nós falamos sobre as lições da revista da Escola Bíblica Dominical, falamos sobre outros assuntos também, mas nesse trimestre a gente está muito mais focado em falar sobre as lições da Escola Bíblica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscreva no nosso canal e no final, se você gostar, você deixa o seu like, deixa o seu gostei, que vai ajudar muito o nosso canal. Então, nós vamos falar agora sobre a primeira parte. O tema da lição, ele fala, meu querido irmão, e a gente precisa ser bem claro, quem já assistiu o vídeo aqui sabe que eu gosto de fazer os vídeos dando uma explicação muito simples, direta a respeito do tema, simplificando ao máximo para que a gente tenha facilidade de interpretar o que significa, qual é o intuito disso tudo. Então, o comentarista, o pastor Douglas Batista, ele é um homem muito inteirado em todos esses assuntos que ele trata nessas lições desse trimestre, tá? Ele é um homem que ele deve ser honrado, entendido como alguém que defende a Bíblia, o que a Bíblia defende. Então não é invenção de moda, como alguns criticam, achando que não se deveria nem falar sobre esses assuntos. Esses que falam desse jeito, eu só entendo que ou eles não conhecem o que realmente está acontecendo, ou eles fingem não conhecer. E por isso não se interessam por esses tópicos, achando que não faz nenhum sentido falar sobre isso. Mas estão enganados. E parabéns ao pastor Douglas Batista, que tem colocado com maestria todos esses ensinos aqui. Então vamos lá. A introdução diz assim, ó: as escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Em Provérbios 31, e aí do 10 ao 31. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora
e empreendedora exemplar. Ponto. Só nessa introdução, o comentarista, o pastor, ele já quebra todos esses argumentos perversos que o movimento feminista, né, que tem todo um cunho aí marxista, progressista, é gente que é contrária ao que a Bíblia ensina. Ele já deixa aqui em abertura que a mulher, ela foi dotada por Deus de características importantes e interessantes, e jamais, em nenhum lugar na Bíblia, a mulher ela está sendo desprezada ou, como que fala, inferior ao homem em relação a vários aspectos. Então o comentarista já coloca aqui, ó, uma mulher como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora. E ainda tem gente do movimento que fica dizendo que a Bíblia faz com que as mulheres sejam subjugadas ou até mesmo escravas dos homens. Isso é mentira. A Bíblia não diz isso. A Bíblia dá honra à mulher, e nesse capítulo de Provérbios 31, ele vai falar muita coisa aqui que essa mulher, que a Bíblia relata, muita coisa que essas feministas, elas nunca fizeram e nunca farão. Então diz assim, ó, nesta lição apresentamos o mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico dessa feminilidade. O que o movimento ativista feminista quer fazer é desconstruir, descaracterizar o papel tão importante e tão nobre da mulher, segundo o que a Bíblia ensina para nós e segundo o que as pessoas que têm, deixa eu ser bem claro, as pessoas que têm a cabeça no lugar, que têm um senso comum, que têm um senso claro de verdade, de que as mulheres, elas não são inferiores, elas participam da formação do ser. Nós vimos na lição passada que o homem sozinho, ele não consegue gerar filhos, ele precisa da mulher. Então, o homem, seja ele cristão ou não, que fica menosprezando a mulher em todos os aspectos, esse camarada, me desculpe a expressão, esse camarada, além de estar fora do que a Bíblia ensina, ele é um puro, simples idiota. Ele não sabe o quão importante é o papel da mulher na nossa vida. Afinal de contas, se não fosse uma mulher, por conta de uma mulher, eu não estaria aqui hoje. Então a gente precisa sem religiosidade, sem religião, denominação, nada disso. A mulher, ela é honrada por Deus. E nós vamos ver aqui, na lição, o ponto 1 que a gente vai falar, o tópico 1 fala sobre a feminilidade bíblica. E o comentarista, ele colocou aqui o ponto 1, 2 e 3, os subtópicos, né? Que ele falou assim, o ponto 1, a criação divina da mulher. E eu vou conversar com você sobre alguns tópicos aqui que é importante. Primeiro, nesse ponto aqui, você vai entender que na ordem da criação, Deus criou o homem primeiro e depois ele criou a mulher. Mas isso não significa que a mulher seja inferior. Deus criou o homem dotado de capacidades incríveis, mas também criou a mulher dotada de capacidades incríveis. Deus criou o homem para ser o líder, o cabeça, mas também criou a mulher para ser a ajudadora idônea. Ou seja, o que é isso? O ajudador ou auxiliadora, tem gente que quer até colocar esse termo auxiliadora num sentido pejorativo, menosprezando. Ah lá, é só uma auxiliar. Escuta aqui, o que a Bíblia diz é que a mulher é uma ajudadora idônea. O que significa isso de uma forma simples? É uma ajudadora de que sem ela, aquela pessoa, o homem, não consegue realizar. Uma ajudadora idônea é que ela tem participação significativa. Sem ela a coisa não acontece. Desse jeito. Então a gente precisa honrar. Então o comentarista colocou aqui alguns comentários, eu vou ler. Diz aqui, ó, no ato criativo, a imagem divina
foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Ou seja, Adão e Eva, eles foram criados iguais em valor, honra e respeito. Jamais, em nenhum lugar da Bíblia, no ato da criação, Deus está dizendo que a mulher é inferior. Eles têm, a Bíblia ensina sobre a igualdade deles em relação à criação, em serem divinos, mas têm as suas funções distintas, claramente evidenciadas. Obviamente, a gente precisa, eu como homem, você aí que está ouvindo, você precisa reconhecer que tem coisas que só a mulher consegue fazer. E tem coisas que só o homem consegue fazer. Isso é uma característica que Deus dotou cada um. Agora, existem mulheres que são empreendedoras, líderes, como existem homens que não são empreendedores. E aí? Deus é que dá essa capacidade. Agora, a mulher, em nenhum momento, ela é menosprezada na Bíblia. A bênção da maternidade é o subtópico. No mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Aí o comentarista coloca: assim a mulher foi criada com a bênção da maternidade. A maternidade é uma bênção. Gerar filhos é uma bênção que Deus dotou somente à mulher. Vou falar um negócio aqui você. Homem não gera filhos. Se for uma relação só homem e homem, não sai nada daí. Isso é profano. Ponto, só um adendo. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. Então, em nenhum momento a Bíblia menospreza a mulher ou coloca a mulher como inferior ao homem. Que fique claro isso. Desse modo, aí vamos lá. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher e que, por isso, elas lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Isso aqui significa o seguinte: as feministas, elas acham que a mulher que é uma boa dona de casa, ela é subjugada, que é um ultraje isso, que é uma difamação a mulher cuidar da casa, ser uma boa dona de casa. Então vale lembrar aqui, você que é irmã, jovem, ou mulher cristã, você que às vezes fica aí nessa de que não tem que fazer nada em casa, isso e aquilo outro, aquelas coisas todas, saiba que você está sendo influenciada diretamente pelo movimento feminista. Porque elas querem incutir na cabeça das mulheres que a mulher exercer o papel dela de boa dona de casa, ela está sendo uma escrava do marido. Claro, não vamos ser hipócritas aqui. Existem maridos que eles querem usurpar da mulher nesse aspecto. E muitos, se acham no direito de querer considerar que ele não pode ajudar em nada em casa, que só a mulher que deve fazer. Mas não é bem assim não, meu irmão. Honra a tua mulher, honra ela. Assim como ela está posta para ser a sua ajudadora, você deve honrá-la com isso. E muitas vezes também você deve ajudar em casa. Isso não é demérito, não. Imagina isso. E as mulheres, tá? Isso aqui é importante falar. Muitas das gerações que estão vindo aí, que estão sendo formadas, está sendo incutido na cabecinha dessas adolescentes, jovens, que elas não precisam aprender nada dentro de casa. Isso é um perigo, tá? Para você que é pai, para você que é mãe, você precisa orientar. Por quê? Porque o movimento feminista, ele quer abocanhar, essa é a realidade. Os nossos adolescentes, as nossas jovens e mulheres aí, para desorientá-las em relação ao que realmente a Bíblia diz e considera o grande papel da mulher. Então, tanto é que é apregoado pelo movimento feminista, e aí é onde entra essa desconstrução da feminilidade,
que muitas delas acham e incentivam para que as mulheres não gerem filhos. Falam que gerar filho, para que gerar filho, para que ter filho, isso e aquilo outro. Vários comentários absurdos a respeito de ter filhos, sendo que a Bíblia ensina para nós que os filhos são bênçãos. Mas nós temos visto, irmãos, não é só nessa geração, mas gerações anteriores, em outros países aí, em que eles foram fazer controle de natalidade, e aí, depois de alguns anos, eles foram reconhecer o grande erro que eles cometeram ao proibir as mulheres de gerar filhos. Por quê? Porque a população desse determinado país envelheceu e começou a faltar mão de obra. Eles têm que exportar a mão de obra de outros países para vir trabalhar, para poder fazer o país andar, se movimentar. A economia do país. Então a geração de filhos é uma dádiva divina. Não dê ouvidos a esses movimentos feministas. Além de elas apregoarem isso, elas ainda apregoam que se a mulher, porventura, tiver engravidado, ela tem autorização para cometer um assassinato intrauterino. Olha que absurdo, nós estudamos em lições anteriores. Então, esse movimento é perverso. Mas por que ele é perverso? E a gente precisa ser claro nisso. Porque ele é baseado e direcionado pelo espírito da Babilônia. É esse império do mal. E aí eu vou dizer isso aqui, para a gente fechar esse primeiro tópico aqui, tá? Que é o seguinte, meu irmão, minha irmã, talvez você não esteja se preocupando com tudo isso que está acontecendo aqui, com todos esses movimentos, essa coisa toda. Mas eu preciso te dizer o seguinte, muitos aí, quando eles querem se esquivar em falar sobre esses assuntos, eles falam assim, o diabo já tem o que é dele, ele já sabe para onde ele vai, a vitória é nossa, enfim, Jesus já venceu, conquistou. Tudo bem, eu concordo. O diabo ele já sabe para onde ele vai e qual é o fim dele. Ele sabe disso. Mas é exatamente por ele saber isso que ele se preocupa em tirar a nossa condição de receber de Deus a salvação, a promessa. Porque nós ainda temos aqui a escolha. Deus dá a nós, ao homem, a escolha. Então o diabo ele quer interferir. E se ele interferir, desvirtuando você a respeito do que a Bíblia ensina como sagrado e levando você para a prática do profano, ele estará cumprindo o seu papel. É como se, eu termino aqui, é como se ele dissesse assim, ó, tem um velho ditado que diz assim, nessas relações tóxicas, relações absurdas, onde muitas das vezes o homem, ou a mulher também, aquela relação, aí termina a relação, ela fala, se não ficar comigo, não vai ficar com ninguém, ou o homem fala, se não ficar comigo, não vai ficar com ninguém, essa loucura, essa paranoia, essa insanidade, a verdade é essa. O diabo é como se ele estivesse olhando para você e falasse assim, bom, já que eu já sei para onde eu estou indo, qual é o meu destino, se eu vou para lá, também eu não vou deixar esses aí irem para onde Deus, o Criador, o Senhor de todas as coisas, preparou para eles. Então eu vou fazer de tudo para tirar os homens do caminho do que é santo. Eu termino dizendo, a Bíblia orienta a nós da seguinte forma, sede santos, porque o vosso Pai é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Diz ainda a Bíblia, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o diabo, ele quer ir direto nesse ponto, desvirtuar a todos nós, em todos os aspectos do nosso relacionamento com os homens, para com os homens, e para com Deus. Ele quer desvirtuar para tirar a nossa salvação. Mas nós precisamos estar firmes e combater esses movimentos que somente trazem contrariedade, e profanam o que é verdade. Eles querem tornar o que é verdade em mentira e o que é mentira em verdade. É aquela famosa narrativa. Que Deus te abençoe abundantemente
E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Que você vá à escola dominical, aprenda um pouco mais lá com os professores, tire suas dúvidas. Se quiser deixar algum comentário aqui, fique à vontade. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.